Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 FIIs do setor fundo de fundos, os FOFs, novembro de 2021. Vamos saber quem foram os 10 melhores, entre aspas, fundos de fundos aí para novembro de 2021. Vamos lá! Artlist.io. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse ranking, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like, comenta pra nós, você tá gostando da série? A série tá tendo um feedback muito positivo, é uma série trabalhosa, é uma série complicada de fazer, porque eu tenho que olhar muitos gráficos, inclusive, por exemplo, essa série eu tô gravando agora, na data de terça-feira, esse vídeo ainda vai sair hoje ainda. Tô gravando às 9 horas para ele sair a meio-dia. Então, é uma correria desgramada para soltar essa série para vocês. Enfim, comenta o que você está achando da série, se você concorda com os tops, o que você faria de diferente, que é importante para a gente aí ter um balizador. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos o objetivo de atingir 3 mil inscritos até o final do ano. Acho que vamos atingir até o final de novembro, então nos ajude na nossa meta aí. Gostaria de agradecer a todos os membros do canal, em especial os últimos, o Júnior Química, que é o Vilmar, renovou. Muito obrigado por ter renovado, Vilmar. Romário, Márcio, Anderson, Eduardo e Max. Márcio, acredito que você seja o último atualmente que não se posicionou no grupo do Telegram. Caso você queira se posicionar, manda uma mensagem para nós que eu consigo te enviar o link aí. E se você está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente, clique no botão azul Seja Membro. Você vai descobrir que o valor é bem baratinho, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Agradeço imensamente a todos os membros, os últimos membros e também a todos os inscritos do canal. Vamos lá! Aqui eu vou mostrar o racional, como que funciona a escolha. Esse aqui já está sendo o terceiro vídeo da série. No primeiro vídeo, como que foi a situação? Eu fiz um de lajes, depois eu fiz o de papel, e aí no de papel tinha sido dividend yield como o fator mais, assim, com maior peso. E aí várias pessoas concordaram com o que eu havia dito no vídeo, que na minha opinião não é o yield que é mais importante. Mais importante do que o yield até é o yield acumulado. Ou até mesmo mais importante que o yield acumulado ainda seria a rentabilidade. Só que se a gente ficar olhando para a rentabilidade, eu acho que eu vou assustar vocês. Por quê? Nesse momento, a rentabilidade chega a ser até negativa. Com exceção de fundos de papel, o restante aí dos fundos vai estar com rentabilidade negativa. Então, eu vou optar por não trazer a rentabilidade, mas a rentabilidade ainda seria um fator mais ainda importante. Porque tem fundos que valorizam a cota mais o yield, e isso, no final das contas, é ganho que você está tendo. Talvez isso seja mais importante do que o yield por si só. Enfim, são várias e várias métricas que você pode estar passando o filtro aí. Então, qual foi o critério inicial? O critério inicial foi dividend yield acumulado. Volta e meia, vem pessoas nos comentários e falam, olha, faltou tal fundo. Tá, mas eu deixei de colocar o fundo porque esse fundo não se classificou entre os 10 com melhores yield acumulado, entende? Então, isso foi um fator. Para este aqui, por exemplo, eu não excluí liquidez, até porque os FOFs, fundos de fundos, têm baixa liquidez, não é igual os demais setores da economia aí. Então, assim, ó, primeiro lugar fica com 30 pontos e 27, múltiplos de 3, ou seja, peso 3. O segundo lugar aqui, ó, no segundo índice, tanto dividend yield quanto a taxa cobrada são fatores que, para mim, são muito importantes. E aí, em um vídeo, um dos inscritos comentou para mim, Amu, patrimônio é sim muito importante. Para mim não é, e eu respeito o ponto de vista dele. Uma coisa que eu sempre trago aqui, sempre tento trazer para vocês é o seguinte: pobre coitado daquele que acha que é o senhor da razão, que acha que o ponto de vista dele é o único correto. Principalmente em investimentos, você pode atingir o seu objetivo por diversos meios. Então, assim, para mim eu não vejo como sendo muito importante. É sim, eu entendo da importância sobre diversificação, quanto maior e etc e tal, mas isso não é algo que vai me fazer tanta diferença, tá bom? Então, por isso que para mim tem um peso menor. PVP é importante? É, mas para mim não tem tanto peso. E para mim, se eu fosse colocar um balizador entre os dois aqui, a liquidez, para mim, é mais importante do que esses dois. Então, por exemplo, se você quisesse colocar, por exemplo, um peso 1,5, você poderia. Aí aqui seria, por exemplo, 15, 13,5, 12 e assim por diante. Então, note que você que vai colocar o peso que você quer ter. Isso é irrelevante. Só que sim, tem coisas que você considera mais importantes e outras não. Tudo bem? Então, assim, a pontuação máxima aqui seria 200 pontos, aqui, ó, 30, 50, 70,
80, 90, 100. Desculpe, aqui eu não fiz a correção, porque eu peguei lá do fundo de fundos, do fundo de papel. A pontuação máxima é 100 pontos e a pontuação mínima é 10 pontos. Então a gente vai ver aqui quem está mais próximo do 100 e quem está mais próximo dos 10. Outro ponto, em tese, também é interessante que os fundos atinjam uma nota mínima. Venhamos e convenhamos que teria que tirar no mínimo 50 pontos. Os fundos que ficarem abaixo desse valor já é um ponto preocupante aí. Por quê? Ora, ele não está atingindo uma média mínima aí em todos os pontos analisados aí. Vamos à frente aí para a gente saber mais aí. Antes da gente ver um por um as classificações, eu gostaria de deixar claro o seguinte. Primeiro, o objetivo desse vídeo não é que você olhe quem ficou em primeiro lugar, vá lá e compre, nem que você olhe para o último lugar e fale, meu Deus, é o pior fundo do mundo. Esse não é assim. Inclusive, eu tive uma surpresa assim, que apesar disso eu vou deixar para falar lá no final. O fundo que ficou em terceiro lugar, eu jamais compraria. Posso estar enviesado, com certeza estou, mas jamais compraria esse fundo. E olha que ele ficou em terceiro lugar. Então, será realmente que ele é um fundo ruim? O meu viés, o meu ponto assim, de eu não gostar de certas gestoras, ele às vezes pode, entre aspas, estar me cegando, entende? Então, tomem cuidado com isso. O objetivo do fundo é te ajudar na tomada de decisão. Nos vídeos anteriores e também no vídeo da série, eu tenho falado recentemente, não gosto de fundos, contudo, vou começar a comprar. A gente não compra só o que gosta. Esse setor, acredito eu, que vai trazer uma excelente rentabilidade quando o mercado voltar ao normal. Aqui eu vou explicar daqui a pouco um ponto de vista que eu tenho visto pouco a se falar a respeito dele. Nem todo mundo está notando isso. Então vamos lá para a gente ver o primeiro ponto lá. O primeiro ponto, como foi dito, foi dividend yield acumulado. Aqui eu já quero fazer uma ressalva para vocês, pessoal. Assim como eu falei lá nos fundos de papel, acredito que se você tiver um rendimento aí em torno de 10%, já é um excelente rendimento. Então, somente o fundo da Vinci, eu vou falar superficialmente as gestoras aqui só para vocês saberem, eu não falei isso nos demais vídeos, mas eu vou falar, GCFF é da Galápagos, UFF é da Ouro Invest. Confesso que esse fundo aqui me surpreendeu positivamente, porque eu não tenho uma boa impressão dessa gestora e nem de uma outra aí, que essa outra eu falo abertamente que eu não investiria de jeito nenhum nessa gestora. Mas a Ouro Invest me surpreendeu positivamente no fundo de fundos. Nos outros fundos dela, ela é bem complicadinha. XP é muito conhecida, Banco Inter, VBI, eu não sabia que a VBI tinha fundos de fundos, e olha só, ficou bem, a gente vai ver a posição, já estou querendo adiantar, né, vamos ver a posição que esse fundo ficou. MOR 11 é da própria MOR, BLMR, inclusive ele faz parte da carteira do canal, ele é da Blue Macau, RFOF é da RB, BPFF é da Brasil Plural, e como eu já havia adiantado, o Vice é da Vinci, né, esse VIFI. Enfim, na minha humilde opinião, esses 9 primeiros fundos já poderiam servir de análise caso você queira estudar. Se você gostar de alguma gestora ou gostar, esses 9, na minha humilde opinião, já servem de base para o estudo. Não necessariamente vai ser o último slide que vai servir de base lá para vocês. Mas aqui, por exemplo, já serve de estudo. Então vamos lá, Em termos de dividend yield acumulado, o GCFF ficou em primeiro lugar. No último ano, ele acumulou 13,12% de yield. O Ouro Invest, 11,74%. XP, 11,67%. E como eu tenho feito nos demais vídeos, eu não vou falar um por um. E aí, por fim, BPFF, com 10,05%. E o da Vinci, o VIF, 9,59%. Vamos para o próximo slide. Agora, em termos de dividend yield baseado no último mês, aqui eu quero também fazer um disclaimer e um aviso. Um colega, inclusive muito ativo, um rapaz que muitas das vezes discorda muito das coisas que eu coloco, mas ele é muito sensato e, assim, com muita clareza ele coloca o seu ponto de vista. E eu fico muito satisfeito. É porque eu não lembro o nome dele, senão eu citaria o nome dele. Eu gosto de pessoas que venham e falem o oposto do que eu estou dizendo, ou enxergue com outro ponto de vista. Então, assim, é interessante essas discordâncias, porque eu não quero uma pessoa que só concorde comigo. Então, todo mundo que vier debater, que vier discordar, eu acho isso totalmente válido, aceitável e apoio, inclusive. E ele colocou uma pontuação totalmente correta do ponto de vista dele. Geralmente, quando ele vem pontuar, são situações que ele tem razão, sabe? Mas assim, por exemplo,
Ele questionou a respeito dos fundos de papel, que alguns eram referentes ao dividend yield passado e outros desse mês. Só que assim, por exemplo, se eu soltar esse vídeo no final do mês, ele já não tem mais tanta importância, na minha opinião. Então eu gosto de soltá-lo mais no início do mês possível. Pode ser que eu deixe para soltar no final. Pode ser. A gente vai ver em relação a isso. Porque, assim, nas últimas semanas, aí você já tem, entre aspas, todo o yield do mês ali. Entende? A gente vai ver se faz isso referente, assim, no final do mês de novembro, para valer para dezembro, por exemplo. Só que esse mês, por exemplo, já não daria. Então, pode ser que em dezembro, se o pessoal optar por isso, eu solte esse vídeo só... teria que ser no final de dezembro para isso valer. Para a gente pegar o mês de dezembro inteiro, como se fosse para... dezembro de janeiro de 2022, enfim. Mas eu concordo com o ponto de vista dele, mas eu o fiz porque nem tudo dá pra gente fazer de forma mais perfeita. Dividend yield do último anunciado aí. Então tem alguns que já são desse mês e outros do referente mês passado. E eu não sei qual que é qual, mas acho que isso no final das contas, assim, tem razão no ponto de vista dele, mas eu reputo ser, assim, um pouco irrelevante. Enfim, o IFID... Banco Inter tem o melhor yield recentemente, 1% para um fundo de fundos. Está sendo um excelente yield. O Ouro Invest, 0,97%. O VBI, surpreendeu positivamente com 0,97%. XP também com bom yield, 0,93%. MOR, 0,89%. GCFF, eu estou falando todos, mas não era para falar. BPFF 0,85% e o VIF, novamente aí a Vinci ficando em último aí, 0,82%. Ainda assim, até 0,80 eu reputo ser um excelente yield, porque isso aqui vai te dar, pessoal, 10% ao ano. Então, se esse fundo conseguir se manter nesse patamar de 0,82, vai dar um yield de 10% ao ano, que eu não acho ruim. Por que eu não acho ruim? A gente vai ver dentro do relatório gerencial, mais à frente, eu vou falar o meu ponto de vista quando chegar especificamente nesse indicador. Vamos lá. Taxa cobrada. E aqui, por exemplo, na minha perspectiva, assim como eu estou falando cada indicador, por exemplo, até onde para mim serviria de estudo, de análise. Como eu falo claramente nos meus vídeos, que até 15% é o máximo que eu reputo ser uma taxa aceitável, no máximo 15%, então, na minha opinião, esses 3 fundos eu já não os compraria. Mesmo que esses fundos fiquem lá no final, em primeiro, segundo, terceiro, mesmo que esses 3 fundos sejam classificados como os 3 melhores, eu não me submeto a pagar uma taxa acima de 15%. Aí, lógico, tem gente que vem no comentário e fala que a pessoa não se importa, por exemplo, XP está cobrando 30%, 28% de taxa. Aí a XP te entrega, por exemplo, 12% ao mês, ao ano, né? Eu não tô nem aí, já que me entrega muito e tal. Pra mim, isso não serve. Porque se o fundo está ficando com 28%, imagina quanto que ele está deixando de te entregar. Gente, o dinheiro é nosso, ele está trabalhando com o nosso dinheiro, o risco é nosso. Eu vejo, eu não vou falar o canal, porque eu não quero treta e o objetivo não é esse. Eu não estou querendo aqui ser senhor da razão ou falar que eu tenho conhecimento acima dos outros. Pelo contrário, eu quase não tenho conhecimento. Mas eu vejo um canal aí falando que fundos imobiliários, nesse sentido, não tem risco. Que fundo imobiliário, ele não vai falir. Fundo imobiliário não tem risco de falência. Fundo imobiliário, blá, blá, blá. Valeu o regulamento que você vai ver. Sim, você é responsável pelo fundo. Lógico que se o fundo imobiliário, ele não vai falir, isso é fato. Mas se ele ficar vago, o fundo vai ter custos. E como que ele faz para arcar com os custos? Ora, ele tem que pagar. E como é que ele vai fazer? Se ele não pagar, ele chama os cotistas para que os cotistas façam subscrição para pagar. Já tem vários fundos que têm feito isso. Tá? Tem vários. Aí, se os cotistas não o quiserem fazer, o que o fundo tem que fazer? Ele tem que vender o seu patrimônio. Tá? Realmente, é muito difícil você tirar dinheiro do seu bolso para pagar, mas você está tirando indiretamente. Você é responsável pelo fundo, você cotista. É isso que eu quero deixar claro. Então, assim, por mais que, entre aspas, o fundo não venha a falir, contudo, você é responsável. Aí você que é o dono do fundo, você é responsável, você está correndo risco para o gestor ficar com 30%, 28%. Você acha justo? Eu não acho. E respeito o ponto de vista se você olha para isso e fala, não, eu estou preocupada com o meu yield se o meu yield é 12% ao ano. Respeito o seu ponto de vista. Eu não quero. Então, para o meu estudo, por exemplo, esses aqui já estariam cortados. Eu já eliminaria. Então, em tese, eu
apesar de tudo que a gente viu ali de yield para a gente classificar, esse aqui é o critério de total exclusão. Esses três aqui eu já tiraria totalmente do meu ponto de vista. Mas vamos ver aqui, ó. Ponto muito positivo. Eu já trouxe alguns fundos do Banco Inter, eu não me recordo se eu já trouxe o IFID, acho que sim, mas é um ponto bem positivo. É uma das menores taxas, se não a menor taxa que eu já vi ser cobrada até hoje. 3,81% é muito pouco. E aqui vem um ponto positivo. Ouro Invest costuma ter taxas caríssimas, taxas esquisitas. E me surpreendeu positivamente com excelente taxa. Então, fiquei bem interessado aqui, ó. BPFF com uma boa taxa também. E, por fim, como eu já falei, perdi um tempão falando aqui, os três piores aqui em termos de taxa. E aí a gente tem o BLMR que quase que bateu na trave. Mas se ele está na minha carteira, na carteira do canal, provavelmente ele teria passado nesse crivo de taxa. Aqui tem um disclaimer que ele é o único de base 10, tá? Ele está sendo negociado na faixa atualmente de 7 e pouquinho. Inclusive, deixa eu chegar no próximo slide que eu falo sobre isso. Vamos lá. Patrimônio do fundo, vamos lá. Para mim, esse é um dos itens que menos tem importância. Lógico que sim, tem importância em razão. Quanto maior o patrimônio, mais chance do fundo ter diversificação, menos dependência de um único item. Tudo isso eu entendo. Mas, para mim, isso não é o mais importante. Isso aqui é o último dos critérios que eu analiso. Mas XP, notem o seguinte, que os fundos são nanicos, pequenos em termos de patrimônio, né? O XPSF tem apenas, entre aspas, 382 milhões. BPFF, 354 milhões. O fundo aí da Vinci, o pior que seja, entre aspas, ele está sendo, é um dos maiores, ó, 258 milhões. BLMR, 225 milhões. E, por fim, os quatro menorzinhos, o da VBI com 127. O da RB aí, ó, RFOF, 93 milhões. O IFID da Inter, 66 milhões. E o naniquinho de todos, o da Galápagos, com 30 milhões. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui é onde eu queria chegar. Olha só, pessoal, eu vou falar de um específico que eu acompanho, que eu tenho em carteira, então eu sei um pouquinho melhor os números dele, mas eu vou falar os PVPs e, por fim, aí eu vou e entro na por que eu estou estudando esses fundos e quero adicioná-los à minha carteira. Vamos lá. OUFF11, 0,83 de PVP. Então, quanto menor o PVP, entre aspas, na minha opinião, lógico que assim, você tem os dois pontos de vista que eu tenho falado em todos os meus vídeos. Quanto menor o PVP, está sendo um critério melhor aqui. Mas a gente concorda também que se ele perdeu pouco do PVP, é porque o mercado está considerando ele melhor. Ele aceita pagar um ágio, entre aspas, maior em relação aos demais. Só que eu, quando vou comprar um fundo, eu quero comprar o fundo com o maior desconto possível. O que a gente observa? Mesmo o IFID, que está sendo assim, se mostrando excelente com seus números, ele está com 6% de desconto. Está no PVP de 0,94. O AUFF e a maioria dos fundos aqui estão orbitando de 17% de desconto até esse aqui que é 6%. Só que aqui eu quero fazer um disclaimer para vocês. Eu não vi o preço de cota especificamente negociado atualmente dos demais fundos. Contudo, eu sou cotista do BLMR e eu vou falar especificamente dele. Só que a lógica que eu falar para o BLMR vai servir para todos os demais. Por que eu vou me posicionar em fundos de fundos? E aqui não é uma indicação para você comprar qualquer um desses ativos. Vou falar o meu ponto de vista. O BLMR hoje ele está sendo negociado a R$ 7,50 mais ou menos, um pouco a mais, um pouco a menos, tudo bem? Aí você olha aqui pro PVP dele, ele está em 0,84. Então hoje é como se o PVP desse fundo hoje valesse mais ou menos 8 e pouco. Vamos aqui para 8,75 que eu não sei o PVP, o preço da cota certo. Só que pessoal, esse fundo não vale 8,75. Esse fundo vale R$10. Eu vou até ser pessimista e pensar que ele perdeu no decurso do tempo 50 centavos de patrimônio, que ele valha R$ 9,50. Então aqui, por que o PVP é baseado nisso? Porque se conta o PVP de um fundo de fundos baseado nos fundos que ele tem dentro do seu portfólio. E como os fundos que ele tem dentro do seu portfólio também perderam valor, por isso que ele está valendo 8,75. Mas o cálculo que eu faço não é de 8,75. O cálculo que eu faço é esse aqui, pessoal, ó. Então, se você for pensar bem, R$ 7,50 para R$ 9,50 aqui, ó, dá R$ 2,00 de diferença. Então, não dá só esses 16% aqui, ó. Daria muito mais, ó. Um cálculo grosseiro aqui, ó, daria quase... Tá muito aqui, mas eu fiz um cálculo bem rápido de cabeça aqui, pode ser que eu tenha errado. Daria entre 30% e 35% de diferença aqui, pessoal.
Então note, quando o fundo voltar, que indubitavelmente, assim como ele caiu, em algum momento ele vai voltar, o mercado é cíclico, certo? Já teve momentos que fundos de fundos foram negociados a um PVP de 1.10, 1.20, que aí eu acho algo mais assustador ainda do que fundos de papel. E agora eles estão descontados, em algum momento esse fundo vai voltar. Então, só na valorização da cota, eu estou falando especificamente do BLMR, eu vou pôr por baixo 30% de ganho aqui que você vai ter. Realmente, para quem comprou essa cota lá nos patamares de R$10, agora vai estar sofrendo bastante. Mas eu não estou falando para quem comprou, estou falando para quem quer se posicionar agora. Imagina você se posicionando agora. Então, quem compra essa cota a 7,50, quando essa cota chegar ao patamar de 9,50, ele vai ter um ganho nesse período aí, ó, de mais ou menos 30%. Vamos ser pessimista do pessimista e que se gaste 4 anos, que eu não acredito que vai gastar 4 anos para esse fundo voltar ao seu VP aí de 9,50. Se ele gastar 4 anos, você teve um ganho de patrimônio médio de mais de 7%. Ora, quanto que a gente está vendo que é o dividend yield acumulado desses fundos? Todos eles estão com yield aí acima de 10%, sim ou não? Sim. Então note aqui, você teria ali seguramente, não seguramente que não existe nada seguro em renda variável, mas você teria chance de ter uma rentabilidade média de 17% ao ano aí. Tá ruim para você? Então é esse o racional. Nem sempre quando você vai se posicionar em um fundo, você se posiciona olhando somente para a yield. Então esse é o racional. É o porquê eu estou estudando os fundos de fundos e porque vou sim começar a me posicionar assim, de forma mais pesada em fundos de fundos agora para frente. Espero que vocês tenham entendido. E se você não entendeu, se você discordar do meu ponto de vista, comenta aqui embaixo, beleza? O último item, liquidez. Aqui sim, para mim, é um dos mais importantes. Então vamos lá. O MOR é a maior liquidez, quase 1 milhão por dia aí, ó, 920 mil. XPCF, 839 mil de liquidez, bem grande aí, ó. BLMR, 631 mil. E eu acho que o BLMR está com muita liquidez. Como é um fundo que eu não acompanhava antes, ele foi encarteirado no meu portfólio há pouco tempo. Mas eu acredito que com certeza ele deve ter mudado a sua liquidez, aumentado, porque ele foi um fundo que migrou para a base 10. Inclusive, quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém no mercado, mas em um dia eu espero me tornar um dos grandes do cenário. Então, eu acredito que os fundos de fundos deveriam migrar para a base 10. Isso melhoraria muito a liquidez desses fundos e também a aceitação deles pelo mercado, aí, pelo público. Eu mesmo só descobri esse fundo base 10 porque alguém me falou, que eu nem conhecia, não sabia que ele tinha migrado, e eu gosto de fundos de base 10. E acho que o mercado também gosta bastante. Então seria interessante. Os últimos aí com liquidez seria o Ouro Invest com 238 mil, o RFOF com 123 mil por dia, GCFF com 59 mil e o IFID com 53 mil. E aqui vem um ponto de atenção. Ora, eu gostei muito dos números do GCFF, do IFID, do Ouro Invest. E esses dois, principalmente aqui, são fundos assim, um pouco perigosos para você entrar no sentido de liquidez. Por quê? 59 mil aqui significa o seguinte, pessoal. Acima de 10, 15 mil por dia, pode ser que você enfrente grande dificuldade para entrar ou sair desse fundo. Mesmo com uma negociação normal, ele vai ter baixa liquidez, então talvez você não consiga entrar, comprar ou vender de forma muito rápida. O spread para você entrar ou sair talvez seja um pouco mais alto que os demais. Num fundo desse que é muito negociado, o spread às vezes gira em torno de 1, 2, 3 centavos para você entrar ou sair. Talvez num fundo desse aqui, para você entrar ou sair com rapidez, se você quiser pagar o preço, às vezes você vai ter que pagar 10, 20, 30 centavos de diferença entre o comprador e o vendedor. Esse é o ponto que assim, é um pouco ruim, essa falta de liquidez. Vamos à frente aí, vamos lá. Antes de eu falar quem ficou entre os top 10, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like novamente aí, por favor, beleza? Outro ponto, novamente, aqui não é indicação de compra, venda, manutenção do ativo, é uma forma de te mostrar como você pode fazer a escolha do estudo ainda. Você não vai escolher o primeiro lugar. A partir disso, você vai lá, abre o relatório do que você mais gostou, dos 5 primeiros, dos 7 primeiros, dos 3 primeiros, e aí você estuda esses fundos. Tudo bem? Outro ponto. Comenta o que você está achando da série, o que a gente pode fazer para melhorar, na sua opinião. Eu vou refletir, se eu achar que é algo válido, eu tento fazer as mudanças aí. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece.
Se inscreva no canal e nos ajude na meta de 3 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final desse mês. Muito obrigado a todos os membros. Se você também gosta do canal e quiser nos apoiar, você vai ver que não vai te apertar. É mais barato do que qualquer cota de fundo imobiliário aí, pelo menos a imensa maioria deles aí. E vai me ajudar imensamente. Então, muito obrigado aos membros, obrigado aos inscritos. E vamos ver qual foi o fundo que ficou entre os top 10. Qual que vocês acham que ficou entre o top 10? Comenta aqui pra mim também, que é importante, sem roubar, quem ficou em primeiro e quem ficou em último. Comenta aí, vamos lá. Surpreendentemente, o top 1 foi o Ouro Invest, o UFF11. Então, com certeza, esse fundo vai ser analisado por mim para que eu possa comprá-lo ou não. Com certeza. O fundo que ficou em segundo lugar, eu fico com medo dele em razão da sua baixa liquidez. Mas note o seguinte, de 100 pontos possíveis, o UFF ficou muito bem posicionado. Ele me surpreendeu positivamente. E aí aquela história de viés. Eu não gosto da gestora Ouro Invest, mas vou ter que dar o braço a torcer e vou ter que estudar esse fundo. Vou olhar comentários por exemplo, lá no Clube FI, eles têm uma aba lá de comentários dos usuários do site. Então vou olhar lá, vou olhar também em outros grupos de participação e ver o que o mercado, as pessoas falam a respeito desse fundo. O que eles reclamam, o que eles elogiam, coisas desse sentido, mas é um fundo que vai entrar nos meus estudos. O IFID, esse eu não sei se eu vou, vou estudá-lo, mas eu fico com medo por causa da sua liquidez. E em terceiro lugar, surpreendentemente, ficou o XPSF11, mas como eu já disse antecipadamente, lá atrás no critério de taxa, esse fundo saiu do meu critério. Ele, o MOR, e agora eu não lembro qual foi o terceiro fundo que saiu do critério de mais de 15% de taxa aí. E, surpreendentemente, positivamente, a VBI ficou em top 4 aí, ó. Interessante, a VBI também é uma gestora que eu já gosto, então também vou estudar esse fundo aí para uma possível inclusão em portfólio. E aí, batendo na trave, quase que o fundinho que eu tenho lá não classifica lá com a nota mínima que eu considero que é o nota 50. Então, em tese, esses 3 últimos fundos aqui, ó, ficaram muito mal posicionados. Vinci, da RB, ó, e também o da BPFF. Então, para mim, esses 3 fundos, além daqueles lá de taxa, esses 3 também eu eliminaria porque eles não passam no crivo de média, né? Se ele não está bem na média, para mim, eu já nem estudaria esses fundos. Mas isso é apenas um critério meu. E aí, você, o que você achou? Você concorda com o primeiro lugar? Você concorda com o último? Tem algum que você não concorda? Você se posicionaria no XPSF mesmo com as taxas que eu falei? Então, assim, não tá errado, tá? Se você se posicionar. Não existe certo ou errado. Comenta pra mim que é muito importante. Gostaria de agradecer o feedback que vocês têm dado nos últimos vídeos. Cada vez mais são pessoas falando positivamente. Os haters impressionantemente sumiram. Não tô mais tendo hater no canal, mas assim, eu peço que vocês fiquem tranquilos, podem discordar de mim, podem, não concordar com o meu ponto de vista, não tem problema nenhum nisso. Eu não quero só pessoas que achem que eu tô falando que tudo que eu falo é certo, não, que pelo contrário, não é bem assim não. Vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.